Hoje estamos aqui com Pedro Maser. Para quem não conhece, é o dono do perfil Orológica. E a gente se conheceu lá na Suíça, no meio daquele alvoroço lá da Watches and Wonders. Irmão, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Ter aceitado ter aceito o convite. Acho que você já tem muito tempo a página, né, do Orológica. Cara, já. Formalmente abri em 2020, meados ali de 2020, pandemia. 4 aninhos já, quase 5. Tem uma história pra trás, que eu criei uma página antes, a página não deu certo e, na verdade, o Orológica era a minha página pessoal. Que aí eu transformei, mudei o nome e passei pra Orológica, enfim, tem uma história aí por trás. Que a gente vai descobrir. Exatamente. Em breve. Bom, vou começar como sempre, te servindo desse maravilhoso Chardonnay da Hacienda San Juan. Muito obrigado. Que é dos nossos patrocinadores da Cellar Vinhos. E vocês sabem que eu só falo do que eu gosto e a Cellar não seria diferente. Saúde. Saúde, um brinde. Que delícia. Muito bom. Eu até vi o podcast com o Charlão e o cara realmente tem um repertório de vinho assim. O cara, ele já fez W7, que seria o equivalente ao WOS TAP. Que é, enfim, uma das referências. Bom, Entusiasta 15, você tem 15% de desconto na primeira compra na Cellar Vinhos. Cara, você tem uma carreira de advogado, né? E como é que... Faz um cronograma aí da sua vida, porque a relojaria não é uma coisa à parte, né? Já foi muito... Faz muito parte da sua vida, né? A relojaria. Cara, demais. Eu respiro relojoaria. Eu costumo brincar que eu sou advogado por opção, mas por vocação eu ia mexer com relojoaria. Eu comecei a me interessar mais ou menos com uns 10 anos de idade ali. Hoje eu tô com 25, então já tem 15 anos aí que eu, enfim, né, fui estudando um pouquinho, fui me interessando cada vez mais. E o que é curioso nessa parte de relógio é justamente o fato de que antes de entrar na faculdade para fazer direito, eu cogitei fazer o OSTEP. Que, para quem não sabe, é Watchmakers of Switzerland Training and Educational Program. É uma escola de relojoaria, né? É basicamente o centro de formação técnico, hoje em dia do SWAT Group, né? Até para quem... é do SWAT Group? É do SWAT Group hoje em não dia. Sabia disso. Na verdade, assim, é do SWAT Group, né? Mas tem alguns patrocinadores que são de fora do SWAT Group, até porque é interesse dos caras também formar relojoeiros num centro de formação grande, né? Então, se você vai fazer a visita no OSTEP, a base principal é Neuchâtel, eles têm algumas outras bases por fora. Então, tem uma em Hong Kong hoje em dia, só focado em formação em inglês pra galera, enfim, no mercado asiático, que quer, enfim, se profissionalizar. Essa na Suíça é francês? É francês. Francês. Você pode fazer alguns cursos de curta duração. Acho que o Rafael, inclusive, da Statera fez um de polimento, que você passa, sei lá, 2 semanas, 1 mês, qualquer coisa, só direcionado naquilo que você quer. E aí eles têm o curso de formação em técnica de relojoaria, para você virar relojoeiro reparador, né? Você não vai construir do zero, mas gira em torno de 2 a 3 anos, a depender do programa aí que você passa internado ali. Então o objetivo inicial era esse, era ser relojoeiro de bancada com 17 anos. Então você... E por que você não abandonou, né? Mas você... Migrou. Migrei. Cara, eu sempre me interessei assim, demais por relojoaria, nunca consegui abandonar, mas a verdade cheguei na porta do vestibular, eu falei pros meus pais, enfim, quero, né, seguir essa carreira de ser relojoeiro de bancada. Pausa. Antes de você querer fazer isso, por que você gosta tanto de relógio? Cara, essa é uma boa pergunta. Apesar dos pesares, e essa é uma frase que, inclusive, para quem quiser acessar depois o meu Insta, for no perfil, essa frase tá no meu perfil, realmente, assim, entre aspas, que apesar, assim, né, de ter algumas críticas a algumas posturas, é uma frase da Rolex, que acompanhou a Rolex em alguns patrocínios específicos ali entre os anos de 2010 e 2013, mais ou menos. Eu lembro especificamente eu não sei se é a Filarmônica de Viena, mas enfim, a Rolex patrocinou esses eventos e era basicamente o slogan. Inclusive saiu recentemente um Daytona da Filarmônica de Viena? Eu acho que é da Filarmônica, não sei se é de Viena, mas é de uma Filarmônica, de uma edição comemorativa para fins de Filarmônica. Um Day Date com Enamel Dial
Exatamente. Do violino. Lindo relógio. E a Rolex usou essa frase durante muito tempo. Hoje em dia acho que caiu um pouco em desuso, os caras foram mudando o branding da coisa, que é It doesn't just tell time, it tells history. Chegou a patrocinar também o Wimbledon com essa frase e tal, hoje em dia não tá mais, mas eu acho que a relojoaria nos conta uma história. Tanto uma história da humanidade e também uma história para fins de hoje em dia. Então eu comecei a me interessar, na verdade, por relojoaria, mais pela história da humanidade. E aí, a partir daí, eu falei, tudo bem, estamos aqui no dia de hoje com esse relógio de pulso, nestes termos. Então você tem esse background, então você tem esse papel, esse background de estudar bastante a história da relojoaria. Bastante, foi onde eu comecei, inclusive. Por isso, até na viagem da Suíça, onde a gente se conheceu. Uma coisa, a gente se conheceu em abril, na Watches and Wonders, por causa do Flávio. Por causa do Flávio, é verdade. Porque eu tava lá, você tava lá, então tinha umas pessoas lá. E aí o Flávio falou, quem quiser acompanhar, tem o Pedro, o Bernardo e tal. Aí eu falei, porra, vou falar com ele, porque é sempre bom ter um... brasileiro. Só que a gente não conseguiu, porque eu fiquei muito pouco tempo lá, fiquei tipo 3 dias. Voou em Genebra. Foi muito rápido, então a gente só se encontrou ali ali no Beau Rivage. E a gente nem conseguiu fazer nada, basicamente. Não deu pra esticar depois. Eu tive um jantar também no dia, que acho que você me mandou uma mensagem e tal. Foi corrido. Mas eu, assim, no começo, eu comecei a estudar muito relojoaria histórica. Menos, arrisco a dizer hoje em dia, menos do que eu gostaria. Com quantos anos? Eu comecei a me interessar propriamente com 10 anos. Com 12, 13 veio meu primeiro relógio, que foi... Não fala... Não, eu ia comentar só, foi um presente. Não, foi um presente dos meus pais e que tá comigo até hoje. E ali a coisa começou a engatinhar, né? Eu falo assim, comecei a estudar relojoaria de uma forma um pouco mais séria com uns 14, e onde eu tive uma curva de aprendizado muito grande tem talvez uns 6, 7 anos, muito em função da faculdade, que é uma coisa que eu falo, né? Eu fiz direito, o direito me ensinou a estudar, o direito me ensinou método, e o que eu aprendi no direito a estudar, eu apliquei dentro da relojoaria. E essa parte hoje mais atual de visão de mercado veio muito em função do trabalho. Porque eu trabalho num lugar que tem essa visão assim muito de mercado, oportunidade, negócio, entender muito das indústrias. Isso é uma coisa que a gente fala muito no escritório. E o escritório me ensinou a ter essa cabeça. Isso eu aplico hoje em dia. Anteriormente eu falei, cara, beleza. Começou como, né? E até por isso eu fiz questão de ir no Museu Internacional de Urologia. Que tem um vlog aqui no... Exato. Só que você não acha aquele museu meio confuso? Cara, eu fui pela primeira e única vez, né? Porque, enfim, você foi agora dessa vez? Fui agora dessa vez, não tinha ido antes. Pô, você fez um circuito bacana pelos museus que eu só consegui ir nesse e no da Patek Philippe. Eu fiz Museu Internacional de Urologia, Museu da Patek, eu fiz o Museu do Lockley, também em Le Lockley, que é uma pegada, o que o suíço gosta de chamar, né, da relojoaria Neuchâtelois, que são os relógios, né, mais característicos, de época, né, tipo mais antigos. Relógio como é que fala? Tipo... Carrilhão, relógio de parede. Relógio de parede, relógio de pé. Exatamente. E tem uma estética da coisa muito específica. Tanto é que eu fui inclusive com a Angelique. A gente foi, sei lá, num sábado, num domingo, qualquer coisa. O museu tava para fechar, só tinha gente lá. Porque assim, é um tipo de relojoaria, em termos estéticos, estritamente nichado. Claro que representa ali, se você pensar no Vale do Jura... algo extremamente marcado de época do que foi a relojoaria, principalmente de quem tinha condição financeira. Mas assim, é um museu extremamente específico, mas por isso que eu fiz questão de visitar principalmente a parte, né, dos museus, porque eu falei, cara, eu quero ver o que os caras têm para me falar em termos históricos, que muitas vezes, por livros, eu não consigo acessar. Porque depois, quando eu entrei na faculdade, você fala assim, beleza, fiz direito. Cara, direito é livro, não tem como, você vai ter que sentar, ler muita coisa. Eu falei, beleza, existe esta realidade na relojoaria, que era o que eu sabia fazer, o que era o meu dia a dia ali dentro da faculdade. Ou se existe, né? Só existe. É isso. E eu falei, cara, eu quero ver o que tem de produção em termos de conteúdo de relojoaria escrito à disposição.
E aí eu comecei a me aprofundar mais, aí sim numa parte técnica, né? Principalmente, hoje em dia mais de mercado, uma parte econômica e jurídica, mas por meio de bibliografia. Então eu fui atrás do que tinha de livro físico e muita coisa de internet. E aí na internet escavando fórum, blog, pra ver, cara, quem me recomenda um artigo do assunto tal. Cara, é bizarro que o Rafael falou que a sua biblioteca é surreal de relógio, de relojoaria, né? Vou dizer que, assim... Que só perde pra do Flávio. Definitivamente, porque o Flávio... Eu falo, cara, eu fiz uma live com o Flávio começou a escrever relojoaria, eu tinha 1 ano de idade. E a gente tem exatamente essa diferença. Ele começou a escrever, se não me engano, em 99, eu nasci em 98. Então, assim, porra, eu tenho que correr muito atrás ainda, né, pra chegar nesse nível. Mas eu falei, cara, eu preciso estudar. Porque eu acho que a base, né, da relojoaria, pelo menos pra mim, vem do conhecimento. Isso com quantos anos? Cara... com uns 14, mais ou menos. Então, com 14 ali, eu comecei a me interessar por essa parte mais bibliográfica, né, da parada. Não tão técnica ainda. Mas eu comecei a ir atrás vendo... Tá bom, o que tem disponível na internet ali que... uso público, domínio público aberto ali que eu posso consultar de graça. E aí eu comecei a escavar. E aí, primeiro eu fiz um repertório. E eu tenho salvo ainda, até hoje, na minha área de trabalho... backups e backups depois. Cara, eu tenho diversos PDFs só de relojoaria gratuitos que eu fui encontrando. E aí depois, né, dos 14 ali aos 18, eu fui alimentando essa base de dados. Quando eu cheguei na faculdade, que aí o direito ensina a pesquisar, eu falei, beleza, eu vou usar um método de pesquisa para relojoaria, para colher artigo, para colher livro, bibliografia. E aí o negócio, cresceu exponencialmente. Porque aí eu consegui ter acesso... algum tipo de conteúdo que às vezes nem a parte de bibliografia física você não vai encontrar. Então é o que eu costumo comentar, assim, um dos artigos que eu falo assim que mudou meu entendimento de indústria suíça é um artigo da Universidade da Autoescola de Gestão de Genebra, que é basicamente uma monografia, uma tese, né, para quem está em casa e tal, e que traz basicamente todo o lado do corporativismo suíço e o papel dos bancos. E cara, isso assim é domínio público. Qualquer pessoa pode acessar. Tá em inglês, tem umas 110 páginas. E os caras contam toda a história de formação da cartelização do mercado suíço e a participação que os bancos tiveram. Então, por exemplo, UBS, nesse enforcement, quando a indústria principalmente ia quebrar ou estava em vias de quebrar na época da crise do quartzo. Então, os bancos seguraram. Exatamente. E até tem alguns dados ali interessantes, porque os caras atuaram de uma forma muito pesada, né? Pensando ali nos 2 grupos que a gente tinha, né? O Azwag, o segundo vai me faltar a sigla, porque é tipo SH qualquer coisa. E, cara, basicamente a realidade era, muito grosso modo, você tem um grupo indo super bem, com Tso e Omega, você tem um grupo quebrado e os caras virando e falando assim, precisamos proteger o enforcement, né, do Swiss Made, muito embora ainda não tivesse assim, todo esse rótulo e peso que tem hoje. E essa tese conta, né, a história do label Swiss Made. E os caras falaram, beleza, vamos fundir os 2 grupos numa espécie ali de uma cartelização, num monopólio, para que eu tenha a galera que produz movimento e a galera que tem as marcas, para que a gente não tenha nenhum problema, né, para fins, né, tanto de produção de movimento, divulgação dos movimentos, marca, e ninguém, até mesmo para ninguém ficar, né, me fugiu agora a palavra, para ninguém ficar dependente talvez de uma escassez de movimento. O grande problema era, o Azwag era, do ponto de vista econômico-financeiro, super saudável, e o outro grupo não. E aí os caras falaram, nem a pau que a gente vai se juntar, né, com esse outro grupo. E aí os caras, basicamente os bancos falaram o que precisa ser feito. Porque tinha demonstração de resultado, balanço financeiro, uma merda. Cara, frauda aí e vambora. Caralho! E os caras fraudaram. E isso tá assim, na tese, uma coisa que é bacana dessa tese é, os caras trazem dados muito assim de banco de dados suíços, tipo assim, Ministério da Economia, Ministério da Justiça, né? Pra quem tá em casa, mais ou menos seria isso. E aí os caras trazem, esses documentos estão no alemão, eles trazem a tradução falando assim, cara, não tinha a menor condição disso aqui acontecer e na verdade só aconteceu porque houve esse protecionismo dos bancos botando a grana em cima. E aí depois, um tempo ali, a hora que ainda não é SWOT Group, porque isso culminou na formação do SWOT Group. Mas quem fraudou foi o banco? Eu tenho quase certeza que
Na verdade, não vou dizer que foi o banco, a figura, né, do UBS, etc e tal, até para não ter nenhum problema aqui, mas a galera que tava por trás no bastidor e no board, inclusive, assim, dos grupos, falou assim, cara, o que a gente precisa fazer? Essa tese é pública. Qualquer um entra, Tinha né? caminho, nós deixamos disponível aí. Eu tenho impressão, eu não sei se eu salvei o link, mas com certeza nos meus stories tem um destaque só falando dessa tese, que é... Eu tenho alguns destaques ali no Insta, que é só tipo artigos, livros, etc. É só falando dessa tese. É pública, assim, você baixa em PDF, lê... É um trabalhinho para achar, porque tem muita coisa que às vezes está em francês, alemão. Isso foi uma facilidade. Eu falo francês, então... Muita coisa de relojoaria eu consegui puxar por essa praticidade. Mas, cara, publicaço. Se você jogar... Acho que o nome expressamente When Corporatism Fails, qualquer coisa do tipo. Se você jogar no Google aí, com certeza você acha. Você baixa o PDF ali, 120 páginas. Eu imprimi, transformei em livro. Porque eu falo assim, esse é um dos trabalhos que para mim é mais revolucionários, exatamente, em termos de entendimento da indústria. Então, basicamente, um cara foi se formar lá no WSTEP e ele fez a tese. Esse foi na Autoescola de Gestão de Genebra, tá. que é uma faculdade. Desculpa. Não, tranquilo. É muita... Não. E... Na verdade, não é nenhum trabalho de conclusão. São 2 professores do departamento de economia que os caras... faculdade de Genebra. Dessa faculdade que os caras viraram e falaram assim, cara, vamos escrever um artigo sobre a história da relojoaria de mercado na Suíça, mas de uma forma que ninguém te conta. Porque se você entrar, né, nos bastidores aí da relojoaria de mercado, é tudo lindo. Explica a relojoaria de mercado. Muitas vertentes. Você pode considerar a relojoaria de mercado como aquela relojoaria, tipo o mercado relojoeiro, aquilo que você compra, vende, você vai na boutique, você vai comprar um Omega, um Panerai, um IWC, qualquer coisa. Marcas grandes. Marcas grandes. E aí você tem a relojoaria econômica, né, que é esse bastidor da indústria de como ocorreram as decisões da relojoaria, principalmente em função da economia, né? E como também a indústria se comporta hoje em função dessa atuação mais voltada para o mercado, ou eventualmente até para a lucratividade que as marcas precisam ter hoje, né? Que aí é onde eu me filio mais em termos de estudo hoje em dia, né? Então, estudei muito essa parte histórica, e aí hoje em dia, mais até por uma questão de trabalho, facilidade, eu comecei a migrar para essa parte... Do mercado, né? Exatamente. Suíço. Ou... Principalmente suíço, alguma coisa de relojoaria britânica, muito embora não tenha tanta publicidade de dados assim, até porque teve o seu apogeu, depois a coisa caiu, hoje em dia, né, começa... Tem poucas marcas, né? Cara, Lemon. Que inclusive agora na Watches and Wonders passou por um rebranding muito grande. Eu até cheguei a comentar sobre isso em algum lugar. Teve gente reclamando que eles não estavam preservando a relojoaria, o estilo inglês, né? Eles tiveram que fazer um aceno muito mais comercial, né? Sem dúvida, até pelas próprias linhas. Os caras antes tinham um relógio muito, né, tough, por assim dizer. Aquele desenho cru, rústico, né? Bem militar, mas aviador. E aí, de repente, você chega no... Uma mistura ali, né? Uma coisa meio indefinida. Eu gosto de definir como Land Rover. Porque Land Rover também... Exatamente. Eu gosto de... Uma vez um cara me perguntou isso no Instagram, eu falei... Ele falou assim, cara, como é que você definiria a Bremont? Eu falei assim, cara, Land Rover. É um negócio meio expedicionário, isso pensando a Bremont antes da Watches and Wonders, né, de 24. Aí esse ano eles botaram até um... Esqueci o... aquele... Terra Nova? Não, o ator chinês, se eu não me engano, era um ator chinês escalando. Sim. Com um relógio. Então é aquela pegada... Mantém a pegada aventura. Parece um Luminox Bear Grylls, assim. É isso. Parada meio louca. E aí, justamente nessa pegada, o que os caras fizeram? Cara, a gente põe uma linha de diver, que até então para Bremont era meio incipiente. A gente põe uma linha aviador bem diferente do que os caras estavam acostumados. E eles fizeram um segmento muito mais comercial, tentando acenar para as novas gerações e também tentando fazer com que a relojoaria britânica ganhasse um pouco mais de corpo. Muito em função do David Serrato, que é o CEO novo. Tem até já lançaram até um turbilhão que... Pra turbilhão não é caro, acho que 15 mil euros. É uma coisa assim. 20 mil euros, algo do tipo. Turbilhão não é caro. Cara, a gente desviou um pouco. Sim. A gente tava falando dos museus. Museus. Que aí você foi... Dos museus você falou desse artigo, que é por isso que a gente... Chegamos aqui. Desenrolou. Esse artigo, então, foi meio que uma
uma virada de chave na sua vida e você deixa de estudar. Você deixa não, né? Porque eu acho que você não deixou em nenhum momento. Mas você começa a estudar mais a parte do mercado em si. Eu diria, na verdade, que o artigo ele foi mais assim, aquilo que eu buscava e que eu não encontrava dentro da relojoaria econômica e de mercado. Principalmente para entender a Suíça como ela é hoje. Porque para mim o grande mote é o seguinte: eu estudo para entender como as coisas são hoje e por que as marcas atuam do jeito que elas atuam. Então eu gosto de entender muito a composição do cenário histórico e aí, consequentemente, você precisa ter algum domínio, né, jurídico, de economia ali, que vai te dar muito embasamento para ler esses documentos, às vezes até mais técnicos. E eu falei, cara, eu preciso entender esse bastidor para saber o porquê as marcas se posicionam da forma como elas se posicionam hoje em dia. E até por isso, recentemente, uma das perguntas que o pessoal acaba fazendo mais no meu Instagram, cara, como é que você enxerga a questão dos CEOs em cada uma das cadeiras e dos grupos? Hoje em dia muda muito, né? Um vai para cá, o outro vai para lá. É um xadrez. E aí eu falo, cara, beleza, para entender isso aqui, que é o que eu realmente gosto, né? Eu preciso entender o bastidor. E aí, para entender o bastidor, eu fui atrás dessa bibliografia mais jurídica, econômica e por aí vai. Mas lá a gente vai voltar nesse assunto, mas eu queria concluir o assunto dos museus, né? Sim. Então você tem os museus mais mainstreams, né? Que você tem o da Patek Philippe. Um clássico. Que de mainstream ele não tem nada, só é o mais famoso. Porque só levo, vou dizer entre aspas e vai ter um monte de gente que vai me criticar depois. Só levo o nome da Patek Philippe, porque são 3 andares, assim, do que você quiser. Sim. Você encontra muita coisa ali, né? E aí você foi no Museu Internacional da Relojoaria, que eu fui também, que eu achei bem confuso, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. O de Le Locle, né, que é mais voltado para a relojoaria de Neuchâtel, que é uma coisa mais clássica, mais... De época. Inclusive, tem a catedral lá de... Catedral não, aquela torre lá de Neuchâtel, que tem um relógio que é bem famoso. Quais outros você foi? Você foi no da Omega? Fui no Museu da Omega. Fui no Museu da Swatch. Dizem que é muito legal da Swatch. Cara, é muito bacana. Pra quem... Que é uma coisa mais didática, né? Não é tão... É total didática. Sem instrução nenhuma. Você tem as linhas no chão, né? E aí, cada linha, ela te dá uma vertente da Swatch. Então, uma vertente clássica, por exemplo, vai ter uma linha do Irony, que é um modelo também... Você acha que a Swatch foi a grande responsável por ajudar a indústria suíça a não sucumbir na época da crise do quartzo? Cara, de certa forma, sim, sem dúvida. Essa é uma história que até para quem tiver interesse, tiver oportunidade, for no Museu da Swatch, não vou dizer que tá narrada e escrita como ela foi, né? Porque também os caras dão, né, aquela deixa mais didático, né? Exatamente. Mas tem um pouco dessa história e eu arrisco a dizer que sim. Pelo menos na minha visão hoje em dia, sim. Até pelo que os caras revolucionaram em termos de competitividade com um relógio barato. E aí, mesmo depois estudando, olhando e tal, tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que é na frente do Cité du Temps, né, a Cidade do Tempo, que fica ali em Viena, que é o complexo da Swatch com o Museu da Swatch da Omega. Na frente você tem o Swatch. O Museu da Swatch e da Omega são no mesmo prédio. Mesmo prédio, um no andar de cima, o outro no andar de baixo. Tá. Você desceu a escada... Você mata os dois no dia. Mesma tacada. Tranquilo ali. Na frente, né, e do lado você tem uma boutique da Omega ali, maravilhosa, dentro da fábrica e tal. E nem da Swatch. Tem da Swatch na frente também, que é basicamente o drive-thru da Swatch, que é uma loja clássica, né? Que irado. Que o cara passa, eles têm uma portinha, que o cara... Que relógio você quer? Tal. Você tem Swatch? Tenho. O meu primeiro relógio... Eu quero comprar uns Swatch diferentes. Comprei o dos Simpsons, né? Ah, mas é bacana, pô. Não, mas é legal. Mas eu queria um legal. Tem um que é todo skeleton branco com um detalhe azul, que eu quero um desse. Um clássico também. Pô, barato, sei lá, $100, sei lá, um negócio desse. E o drive-thru da Swatch é bacana. Você fala, cara, eu quero tal relógio, o cara baixa a portinha assim. Se você quiser passar de carro, o cara te dá o relógio, você passa a aproximação ali. Irado. E aí, isso foi antes de entrar no museu para fazer a visitação na Omega e na Swatch. Tava na época febre, não só do Moonswatch, mas tinha acabado de sair o Snoopy, né? Que eu até achei mas eu não quis, que era o preto, eu queria o branco.
Cara, uma febre. Uma loucura isso, cara. Tava fazendo hora ali na frente do museu. Pra entrar. Pra entrar, eu falei, cara, beleza, é Biena, é uma cidade muito residencial, beleza, tem as fábricas aqui. Cara, é porque eu acho que as pessoas não entendem o que é uma cidade desse porte. Porque é tipo, nada, vaca, vinhedo. E a fábrica. A fábrica, nada, vaca, vinhedo. E umas... Porque é uma região de viticultura, né? Sim. Mas não é tão expressiva como se fosse, porra, Jurá mesmo. Porque Não. o Jurá, na verdade, ele é um pouquinho afastado. As montanhas do Jurá, que vai de Genebra, vai subindo até... Biena não? Mas... Biena já é a parte alemã, né? Um pouco antes. Você vai ter ali Neuchâtel, por exemplo, eu visitei Delmont. Neuchâtel, Le Locle e La Chaux-de-Fonds são as... A tríade clássica, vai por assim dizer. Mas, cara, um fenômeno que eu não esqueço. Aí eu falei, beleza, li muita coisa sobre a SWAT e tal. Eu fiz hora no drive-thru da SWAT esperando para abrir o museu e a lojinha já estava aberta. Tudo bem, entrou uma renca de gente pedindo pelo Snoopy, perguntando se estava disponível. Beleza, você vê que é a febre ali do momento, ok. Cara, eu cansei de contar quantos suíços que o cara não tinha a menor ideia do que era o Snoopy. Os caras entraram e viraram e falaram assim, meu relógio quebrou, eu preciso de outro, tal. E o cara vai na SWAT. E ali eu comecei a perceber que de fato existe tá muito enraizado no público suíço que o meu relógio é o SWAT. Porque é um relógio confiável, barato, que pra realidade deles não vai, né, ser 100, nada. 100 francos, 150. O mais caro, tipo, 200 francos. E eu lembro de uma senhora entrando, falando assim... Irony é quanto? Uns 200? Por aí, né? Começa, se não me engano, acho que em 140 e vai até 220. Desculpa. 280, qualquer coisa. Você viu uma senhora entrando? Eu vi uma senhora entrando e... Cara, eu nunca esqueço. Ela chegou falando assim... minha pulseira quebrou. Eu queria... Tem como dar reparo, qualquer coisa aí? Não, claro, tem. Aí, enquanto ela tava esperando ali, ela pegou outros 3 e falou assim... esse aqui vai pro meu neto, esse aqui vai pra não sei quem, esse aqui... Faz parte da cultura, né? Isso é uma parada muito interessante. Simples muito assim. interessante. E eu fiquei, assim, umas 2 horas fazendo hora ali. Realmente, eu vi tudo que dava pra ver dentro da loja. E, cara... muito grande a loja ou... Nada, não dá o tamanho do estúdio aqui. Que isso? Não dá o tamanho do estúdio. Que isso, cara? É literalmente a rotatória que tem na parte em volta os relógios expostos. Tem um caixa no centro. Parece uma navezinha espacial. Cara, se couberem 15 pessoas ali dentro é muito. Já fica apertado. E eu passei bastante tempo ali. Então, ali eu vi e falei... Realmente existe a cultura, inclusive de um relógio confiável, barato, o que leva à resposta, né? Os caras, consequentemente, ajudaram a reerguer a indústria suíça, aí sim, com todo o seu protecionismo, né? Pensando em toda essa cartelização também. Mas assim, os caras foram fundamentais. E aí, muito na posição também do Nicholas Hayek, que, enfim, né? Considerado o dono, não é dono, tá? Mas enfim, o dono do SWAT Group. E que leva o nome, que dá o nome, melhor dizendo, à rua da Cidade do Tempo, onde tem o Museu da SWAT da Omega. Strasse, né, Nicholas Hayek. Então, o cara é, assim, um monstro. Muito embora ele não tenha vindo originalmente de uma base da relojoaria, ele foi inserido depois, quando teve essa história dos bancos e tal. Ele era um consultor, por assim dizer. E aí os caras falaram, a gente precisa de um consultor para dar as rédeas aqui nessa fusão de grupos que viraria muito tempo depois SWAT Group. SWAT Group, se não me engano, recebeu o nome em 1998, formalmente falando. Já estava encabeçado desde 93 para o que seria o SWAT Group, mas nome formal foi em 98. E aí, aos poucos, eles foram comprando as marcas. Exatamente. Já tinha muita coisa do conglomerado, muita coisa foi deixando de existir depois, até por não só a crise do quartzo, mas, enfim, algumas marcas perderam força, os caras viram que não tinha mais rentabilidade, mas aí os caras foram, né, se aparelhando ali. Mas com certeza, principalmente na figura do Hayek, foi um divisor de águas. O Hayek e um outro cara, que aí sim é o
o mentor do SWAT, a cabeça da engenharia por trás, que foi o cara que desenvolveu o Delirium, que foi o protótipo da SWAT. Você sabe que o CEO da FP veio aqui, né? Sim, assisti a... Ele falou que ele ganhou um protótipo da SWAT. Cara, aquilo ali vale assim... Só que ele não tem mais. Você chega Ele falou que foi o que viria a ser a SWAT. É o Delirium, que é um relógio... Lembra muito bem A edição vai botar aí pra galera. Um Must de Cartier muito mais fino. Quadradinho? Quadradinho, esteticamente. Você entrou no Museu da SWAT. Engraçado que quando eu penso SWAT, eu já penso de cara num relógio redondo. Exatamente igual ao meu dos Simpsons. Aquele relógio redondo que faz... A pulseira faz flap, flap, flap. Se você não tá no caminho no braço, e é isso. Chegaram a produzir, se você entra no Museu da SWAT, você tem a primeira coisa, que a primeira linha, se for seguir uma cronologia das linhas do chão, a primeira coisa que você para é na história do Delirium. E tem um totem só com ele, né? Que lembra mais ou menos, como eu falei, um Must de Cartier. Must. Muito mais fino ali. Que o Must já é muito fino. Exatamente. E ali, a partir dali eles começam a te contar a história. E aí tem uma série depois dos protótipos. Eu acho que o primeiro, se não me engano, o protótipo recebeu o nome de No Name. Se eu posso estar cometendo uma falha aqui, mas você tem, né, num primeiro momento, os quadrados, né, com a caixa quadrada e depois com a caixa redonda. Mas aí os caras seguiram só com caixas redondas e agora, recentemente, eles fizeram um quadrado remontando muito antigamente. Que é uma pegada meio Bauhaus, assim, bem clean. Mas até então, supostamente, a SWAT nunca tinha feito um relógio quadrado. Na verdade, tinha. Era o primeiro. Só que não foi pra frente. Entendi. Ele não falou se foi esse mesmo ou se foi outro, mas enfim. E aí, o do Museu da Omega e SWAT, você foi pro Internacional? Fui pro SWAT, Omega, Museu Internacional de Relojoaria. O The Lockley. Museu do Lockley. Patek. Museu da Patek, que, cara, quem vai no Museu da Patek, você precisa de dias. E quem gosta e não foi, se você tá lá, você não foi. E pra quem, assim... Já fui 2 vezes, uma em 2016, eu acho, e agora, assim, são outras visões, outra cabeça. Sim. Tudo diferente. Engraçado que você compartilhando a tua história, essa era uma dor que eu tinha, sabia? Eu iria de novo. Eu iria... Não, eu iria de novo, não. Eu iria, né? Porque quando a gente sair no ar, já vai ter passado, mas Sim. Pode ser que eu tenha ido ou não. Mas essa é uma dor que eu tinha, sabia? Porque eu fui pra Genebra em 2019. Eu fui pra uma outra viagem. Você não foi no Museu da Patek? Cara, eu não tive tempo, porque eu fui com uma viagem pela faculdade e Mas sabe que eu adoro em viagem deixar coisas pendentes? Porra, pode ser uma boa estratégia. Por exemplo, a gente foi pra Firenze e a gente não viu Tem 2 museus, né? A gente só foi em um. Um tem as obras de... Galeria degli Uffizi. A gente foi na Galeria do Uffizi, que tem as obras do... Caralho, a Vênus. Qual o nome do... Tem o Davi, né, do Michelangelo. Que fica na outra. A gente não viu o Davi. Tá. A gente viu a da Galeria Uffizi, que tem as obras de... Aí vai me faltar. Que tem a Vênus. Sim, me fugiu o nome agora. Arts. Vamos ver. Botticelli. Pronto. Mas enfim, voltando aí o seu... Eu gosto de deixar as coisas... Não vou fazer isso de propósito. Pra na próxima... Porque eu vou ter que voltar aqui. Se for um lugar que eu gosto muito. E a Suíça é um lugar que eu gosto muito. Já fui, sei lá, minha tia mora lá, então já fui, sei lá, umas 7, 8 vezes. Pô, então, excelente. Só que ela não mora ali ela mora na parte alemã. Pra frente de Biena ali. Não, ela mora entre Zurique e Basel. Então dá umas 3 horinhas de Geneve, entendeu? Ah, mas... trenzinho ali, né? Acabou. Então você... Eu acho que eu não vou... Enfim, voltando aí pro Museu da Patek Philippe, que você precisa de dias. E a primeira vez que você não foi no Museu da Patek Philippe. Cara, não fui no Museu da Patek Philippe e isso eu fiquei doído, assim, horrores. Porque eu fui numa viagem pela faculdade e era tudo cronometrado. Era tudo com agenda. Excursão, né? Exato. E aí... Ou melhor, porque pra quem não sabe, a Genebra tem muita coisa voltada ao direito, né? Tem a sede da ONU, tem Tem alguns tribunais, inclusive.
Tem alguns tribunais, tem o Organização do Comércio. Ó, tem a OMC e tem a OIT também, tem a OMC, que é do trabalho. Então, para quem é do direito, é muito importante para Genebra. Visitei todas. Todas, porque era justamente o foco da viagem era só organizações / tribunais internacionais. Aí eu rodei Genebra, Luxemburgo, França, que aí a gente passou por Estrasburgo. Todas as principais cortes ali nas localidades da Europa eu visitei. Eu tinha 3 dias em Genebra, com uma janela pela manhã livre e uma parte da tarde que eu falei assim, na parte da tarde eu vou ao Museu da Patek. E eu aposto que era uma segunda-feira, o museu tava fechado. Cara, eu não sei se era uma segunda-feira, eu acho que o museu ia abrir. Aí acabaram com o seu sonho. Acabaram com o meu sonho, mas nessa parte da janela da manhã eu falei assim, cara, o que tem do lado do hotel? E na época eu fui sem internet, porque tipo o chip tinha dado problema, tinha algum rolo na internet. Eu joguei no hotel, no Google Maps, a loja da Swatch mais próxima. Eu falei assim, cara, eu tinha uma graninha guardada, eu falei, eu queria comprar um Swatch. E o meu Irony, que tá comigo até hoje, veio dessa viagem. Então assim, teve o seu significado. Que bom. Entendeu? Teve o seu significado. Então, voltando aqui ao Museu Internacional da Relojoaria, da Horologie, né? Que é ali em La Chaux-de-Fonds. Que, não sei se você viu, mas na esquina do museu tem uma lojinha de memorabilia. Sim. Muito foda. Quando eu fui, tava fechado. Quando eu fui, tava fechada. É sensacional a lojinha. Você fala assim, eu passaria horas aqui dentro. Porra, cara, eu queria ter comprado alguma coisa. Eu tô pensando em ir lá só pra comprar alguma coisa. Só que é longe de Genebra, né? 1h30, 2 horas. Mas eu achei o museu lindo, é completo. Tem desde dos Clepsidra até o Apple Watch. Exatamente. Só que eu achei ele confuso. Porque ele é muito grande. É grande. Sim. Tem até um relógio atômico lá, né? Lá em cima. É um museu muito grande. Tem muita coisa. Só que eu só fui perceber do meio pro final da minha visita que ele segue uma ordem cronológica. Porque ele começa de um lado e começa do outro. Você entra no final, né? Você entra no final, exatamente. Você entra no... Você tem uma pontezinha, quase uma pontezinha. Se você passa a ponte e vira à esquerda, você se fudeu. Foi o que eu fiz. Você tem que começar subindo a escada. Exatamente. Que aí você começa, tem... Até o relógio de sol não foi o primeiro, né? Tem aquela bacia que os caras botavam água, enfim. Mas qual é a sua visão desse museu? Cara, pra quem gosta da parte histórica, é um prato cheio. E pra quem quer entender também algumas nuances da relojoaria em termos de tentativa e erro... É maneiro também. É muito bacana. É muito maneiro. Então, ele não é intuitivo, zero. Porque você começa realmente no final, você virou à esquerda, um abraço. Que foi o que eu fiz. Só que aí eu falei... Tá bom, entendi como funciona a dinâmica, agora eu vou até o final. E eu fui até o final. Mas é um prato cheio para quem gosta da parte histórica, fato. E para quem quer entender alguns pontos de desenvolvimento da indústria como grandes marcos. Então, por exemplo, tem uma coisa que me chamou muita atenção e eu tive uma sorte no dia que eu visitei, que eu não fiz a visita guiada. Também não. Mas eu peguei aquele... Exatamente. Telefoninho. Só que tinha um guia que o cara tava dando sopa, ele tava fechando o turno dele. E aí eu parei na frente... É um relógio até que eu arrisco a dizer que eu devo mencioná-lo aqui mais pra frente. Mas eu parei na frente desse relógio, o cara olhou assim pra mim. Tipo assim, era uma terça-feira, qualquer coisa. Tipo, o museu não tava tão lotado. O cara falou, esse cara não pode estar brincando assim, né? E o cara viu que eu parava, tirava foto tal, anotava. E aí o cara virou e falou... Você tem um tour guiado? Eu falei, não. Ele falou, mas por que você tá aqui? Eu falei, não, porque eu gosto. Ele falou, mas você mexe com isso? Eu falei, não, eu sou advogado. E virou aquela coisa meio... E aí o cara me deu um pequeno tour nessa parte. E um ponto que me chamou demais a atenção foi o que seria a tentativa suíça do Spring Drive da Seiko. Que pouquíssima gente sabe disso. E isso tem um boxinho ali, logo quando você vira à esquerda. Tô lembrado. Cara, isso assim me deixou... Ali eu comecei a ficar maluco em termos de... Eu falei, eu preciso voltar aqui mais vezes, eu preciso entender. Cara, porque esses museus, cara, você não... Não é uma coisa que você absorve... Por exemplo, eu não absorvi muita coisa porque justamente eu comecei do lado errado. Então, assim... Você começa no Apple Watch. Aí eu falei, caralho...
Quando eu vi, eu falei, porra, tem uma... Aí eu voltei e tudo, só que eu sou assim, né? Tem uma hora que, porra, já tô cansado, já não vou absorver mais porra nenhuma, então assim, it is what it is, né? Então, o Museu da Patek, que segue uma ordem cronológica muito bem definida, Sim. muito intuitiva. É muito bom o museu. É muito bom, mas esse não. Então, assim, cara, se você vai em um ano, você volta lá 2 anos depois, você tem que ir. Você vai 2 anos depois, você tem que ir. Você vai 2 anos depois, você tem que ir. Porque você começa a ter visões diferentes, você percebe coisas diferentes, você vê coisas diferentes. Sim. Por um lado, foi até bom não ter ido antes e ter ido um pouco mais velho, tendo estudado um pouco mais, porque eu consegui dar valor a algumas coisas que muito provavelmente lá atrás eu não daria. E a mesma coisa vai valer para daqui 10 anos, se eu voltar. Você... E esse artigo, né, que você falou da parte mercadológica e financeira da indústria suíça, o que te chama mais atenção, assim, do mercado em si? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu já comprei algumas brigas, entre aspas, por isso, no Instagram, de alguma forma. Tanto por ter uma opinião mais dura nessa parte, quanto uma opinião mais dura em relação a algumas outras marcas, mas enfim, não vem ao caso aqui. Cara, uma coisa que me chamou muito a atenção lendo esse artigo e lendo depois Selling the Crown, que é o livro... que é o livro do marketing da Rolex. Exatamente. E que agora vai ter o segundo, não do mesmo autor, né, que para mim é o guru da relojoaria econômica, que é o Pierre-Yves Donzé. Ele escreveu A Fábrica da Excelência, La Fabrique d'Excellence. Foi publicado quando a gente estava lá, estava disponível para comprar. Eu me arrependo de não ter comprado. Porra, nem... Aonde que tava isso? Cara, eu passei numa livraria de Neuchâtel, tava lá exposto e... Aquela típica coisa do tipo, porra, ninguém vai saber que tá isso aqui, cara. E deve ser uma livraria, porra, do tamanho da onde o Iago tá... Com uma velhinha, tipo, e o autor, assim, é uma parada muito louca. Tava lá, eu me arrependo de não ter comprado, mas assim, o Pierre-Yves Donzé, hoje em dia ele é professor da Universidade de Osaka, na parte do departamento de economia, e o cara escreve só sobre o desenvolvimento da Suíça em termos econômicos, então ele tem algumas vertentes, né, alguns setores que ele escreve, então tem setor da saúde, mercado de luxo, ele tem um livro que chama Selling Europe to the World, e ele destrincha essa parte de mercado de luxo. Que é muito forte na Europa, né? Exatamente. Você vê todas as... Se você parar pra pensar, tudo do luxo é originário da Europa. E ele escreveu um livro... Tudo. A parte econômica dessa história. Enfim, né? E ele escreveu agora a Fábrica da Excelência, que vai ser traduzido para o inglês. Mas eu é sobre a Rolex. Que é sobre a Rolex. E trata um pouco dos aspectos de marketing da mesma forma como o Selling the Crown do Brandon Cunningham, que é professor da Universidade de Ohio, eu acho. Mas enfim, americano, que escreve também sobre relojoaria econômica. Porque esse autor da primeira Selling the Crown, ele já morreu, né? Porque é um livro antigo. Selling the Crown. O Selling the Crown é recente, bem recente. O do Brandon Cunningham é 2, 3 anos, talvez. O que o Flávio postou outro dia? É diferente, coisas diferentes. Não, tô falando de que tem um que é muito antigo. Um que é muito antigo, o autor já foi faz tempo. O que se chama Selling the Crown também. Acho que sim. O Selling the Crown, a referência pra mim mais recente, que é a do Brandon Cunningham, que eu troquei uma ideia com ele semana passada. Você trocou uma ideia com ele? Cara, como? Eu faço muito isso, cara. Eu faço muito isso. Eu troquei uma ideia. Ele tem um blog que chama... Vamos lá. É mais um maluco, a verdade é essa, tipo eu, assim. Qual é o nome dele? Brandon Cunningham. Selling the Crown. Selling the Crown. Ele é mais um maluco que gosta de relojoaria econômica. Cara, eu acho que foi esse que o Flávio postou. Enfim, desculpa. Não, tranquilo. Bom, assim, pode ser que eu tenha feito uma sessão espírita também pelo Instagram. Ele é PhD em quê? Cara, ele é professor da parte de economia. Eu não sei se é da Universidade de Ohio, mas é nos Estados Unidos. Isso eu tenho certeza, só não lembro o nome da instituição. E ele tem um blog meio underdog. Underground. Total. Só em artigo de relojoaria econômica. Só. E é o cara escrevendo ali um belo dia. Ele deve ter falado, eu quero escrever sobre o assunto tal. E eu falei, porra, tava com o Selling the Crown em casa.
Aí eu peguei pra folhear, fui atrás de qualquer coisa. Eu falei assim, será que esse cara nunca mais escreveu nada? Professor de economia. Eu falei, o cara tem que ter uma produção, né? Acadêmica e tal. E aí eu esbarrei nesse site que chama Orolonomics. Então, Orology com Economics. E o cara tem uma porrada de coisa ali. Aí eu falei, eu acho que ele é relativamente ativo no Instagram. Procurei, eu já seguia, mas ele é meio... não posta tanta coisa. Eu divulguei um artigo dele, marquei o cara e mandei pra ele. Falei, ó, tá aí. E o cara me respondeu. E aí a gente começou a trocar ideia. Nessas assim. E eu faço muito isso, cara. Eu falo assim, a relojoaria, principalmente essa parte econômica, jurídica, foi indo atrás, sabe assim, o não a gente já tem? Vamos atrás da humilhação? Cara, se responderem, responderam. Que ótimo. É assim que eu consigo muita coisa também. E muita gente respondeu nessas. E aí eu comecei a trocar uma ideia com ele. Eu divulguei um artigo dele sobre o que veio a ser, né, ou melhor, os próximos passos da compra da Rolex pela Boucherie. Ou melhor, compra da Rolex. Cara, que só isso aí já dá outro podcast. Exatamente. Eu quero falar disso. Ok. Tá? Vamos... Continua aí. E... cara, eu comecei a trocar uma ideia com o cara, tem um repertório ali muito grande, e aí, até pra fins do meu Instagram, eu falei, pô, eu acho isso muito relevante, muito bacana, não é uma informação que você encontra tão fácil. Então eu deixo salvo geralmente nos destaques ali, tudo que é artigo eu hiperlinko. Quem quiser, tá ali, artigo, livro, PDF, tá tudo lá. Mas sobre a parte de mercado, o que mais me chama a atenção é que lendo tudo isso, você começa a perceber que as práticas de hoje em dia da indústria, na verdade, são as mesmas práticas que a indústria já pratica há muito tempo. E, por exemplo, se a gente quiser tratar de 2 grandes grupos ou de 2 grandes marcas, ou Swatch Group e Rolex, muito da estratégia da Rolex de hoje em dia começou ali, talvez, final de 50, 60 até 70. E aí o que é interessante, Rolex você não encontra nada dela em termos de produção, divulgação, informação, principalmente na época da crise do quartzo. Os caras não abrem nada, como eles sobreviveram. Porque só pra pessoa entender, Rolex não é uma empresa aberta. Uma fundação. Então, eles não têm obrigação de divulgar absolutamente nada, até porque eles não têm acionistas. Exatamente. E a Rolex repete muita estratégia. E o SWOT Group, se você ler esse artigo, cara, a estratégia hoje em dia do Moon SWOT é a mesma que os caras aplicaram em também final de 80, começo de 90. E isso tem no artigo... Da Rolex, que você diz. Isso. Não, perdão. Do SWOT. Do SWOT Group. Você pega o artigo, tem os caras falando assim, a ideia é justamente que a SWOT leve conhecimento de uma marca muito top para o público baixo, né, que tá ali com poder de compra mais reduzido, e eles citam especificamente a Blancpain. E nessa época aí, 90, 80? Os caras citam exatamente a Blancpain. Quer falar do Moon SWOT? Podemos falar do Moon SWOT. Você quer? Não. Porque eu já falei muito do Moon SWOT. Cara, eu posso falar do que você quiser. Eu tenho algumas críticas. Não, a Moon SWOT a gente pode falar mal. Ok, tá bom. Você falou aí do Moon SWOT e eu já falei muito de Moon SWOT. Eu tenho 2. Bacana. Tentei comprar o Snoopy, mas eu não entro na onda do que o pessoal pratica aqui de valor e não entro na onda de vou ficar igual um maluco procurando isso. Porque, justo. Cara, se aparecer na minha frente, apareceu, igual aconteceu em Firenze, sei lá, e eu não quis porque era o preto, eu queria o branco. Tá. E aí eu sempre falei que eu achei uma parada muito genial. Até a segunda página. Que foi... No primeiro ano foi 2022 que ele foi lançado. Eles venderam 1 milhão de relógios em 2022. Muito expressivo. Um SWOT. Até em termos de faturamento. Se você multiplicar, fazer a conta de padaria que cada um custa $250, são 250 milhões de dólares. E aí eu entro numa do que eu acho que eu acho. Ok. Então, por exemplo, às vezes eu acho que foi bom para Omega, às vezes eu acho que foi ruim para Omega. Depende com quem eu tô conversando. Okay. E não é tipo eu mudando de opinião toda hora, é eu vendo o ponto de vista... Por exemplo, você vai falar agora, eu vou falar, porra, tá uma coisa que eu não tinha
pego antes. E eu critiquei já a collab com a Blancpain. Tá. Que se não tivesse sido feita, a gente não estaria falando de Blancpain aqui, provavelmente. Sim. E essa era exatamente a estratégia, pensando em Blancpain, que os caras trazem, né, na política de bastidor de como seria a promoção da SWAT e a importância de ter o SWAT atrelado a uma marca maior do que virou depois o SWAT Group. Mas qual que eles atrelaram no início? A Blancpain? Eles fizeram tiveram diversos testes meio laboratoriais. A história da SWAT, brevemente, você sabe Na ponta da língua, assim. Tipo, resumidamente. Cara, de uma forma muito resumida, veio a partir da fusão desses dois grupos que eu comentei contigo. Ah, tá. A ZWAG e esse outro grupo que é ISH, eu não vou ler. Que aí a sigla me falta. Tá. Culminou no SWAT Group depois, muito tempo lá na frente. Nesses ensaios de bastidor dos caras, assim, o que a gente vai fazer pra fazer a roda girar e até pra gente, né, sair aqui de crise do quartzo, a história Delirium, etc. A estratégia, e é engraçado porque você percebe tanto as estratégias comerciais quanto as estratégias de venda que a SWAT mantém até hoje. Em uma das partes desse artigo, os caras mencionam, falando assim, olha, Blancpain foi, hoje em dia é um relógio caro, é um relógio que não... Naquela época. É um relógio que não tem um apelo tão jovial quanto tem SWAT, por exemplo, porque caiu no gosto do jovem suíço. Cara, e se a gente eventualmente não fizesse uma colaboração propriamente como a gente vê hoje no Moonswatch, mas e se a gente trouxesse o nome da Blancpain junto e associado ao da SWAT? Então eu te trago e te entrego um relógio barato, que vai ser pro público jovem, que o público jovem vai consumir e viu, ó, tem uma mensagenzinha, não era subliminar, mas ó, conhece a Blancpain? Tá aqui a palavra da Blancpain pra você. Que curioso. E como que eles faziam isso? Do que eu pesquisei mais ou menos, a tese não traz isso expressamente porque é só uma passagem. Porque não era uma collab, né? Exatamente. Cara, muito por meio de alguns tipos de marketing, divulgação de panfletagem. Imaginei. Tipo, você comprou, vem na caixa. Exatamente. E até o que, pra quem visita o Museu do Omega, você tem os principais letreiros ou comerciais que se fazem impresso, né? Ali, dividindo uma parte do museu com a parte externa. Também, propaganda da SWAT, Blancpain, tal, ó, tá aqui. Por que a Blancpain? Por ter esse repertório, essa história toda? Eu acho que por ter o repertório e a história toda, aí isso é uma impressão minha, tá? Achismos aqui, né, daquilo que eu li, impressões minhas. Acho que por ter um repertório todo, por ser uma das marcas que é a queridinha do SWAT Group, inclusive nos dias de hoje, não se falam, mas é verdade. É só parar pra ver quem hoje em dia tá na cadeira da Blancpain, que é família Hayek. Então, assim, o precursor Nicholas Hayek, hoje em dia ainda, né, enfim, ativo e tal, mas as cadeiras das principais marcas e mais estratégicas ainda continuam com a família Hayek. Então, a Blancpain, não vou dizer desde sempre, mas durante um bom tempo, teve esse protagonismo de bastidor. É até meio contraditório dizer isso, mas assim, era meio que a joia da coroa, tanto em termos de qualidade, entrega e excelência de um trabalho, coisa que a SWAT não tinha, porque era um relógio de plástico, né? Então, tentaram casar esses dois mundos. E hoje em dia, se a gente parar pra pensar na realidade, tanto do Moonswatch quanto na collab com a própria Blancpain, é exatamente isso. Mas pra mim a collab com a Blancpain foi feita... Acho que foi feita meio na pressa. Concordo contigo. Tipo, vamos aproveitar o hype do Moonswatch enquanto tem. Eles Total. ainda tentam criar mais e mais e mais. Vamos fazer o que é rápido, fácil, só que eles não consideraram várias paradas. E eu não tenho. Eu já fiz review de um, você já viu um? Já vi, não tenho nenhum. Mas você já pegou Já peguei na mão. Os dois. E, cara, a Blancpain, eu gosto da Blancpain muito de algumas coisas muito específicas, principalmente dos modelos mais clássicos. Sim. Eu não gosto do 50 Fathoms. Os antigos eu gosto. E eu não vou dizer que eu sou um fã. Eu acompanho o trabalho do
Periscope. E aí ele vem com um artigo gigantesco não, né? Um artigo extenso com provas de que o 50 Fathoms não foi o primeiro diver e sim o Sub. Exatamente. E a Blancpain não foi fundada no ano que eles dizem que foi fundada. Que é a grande história, né? Entre o grande embate entre Blancpain e Vacheron Constantin. Que um fica falando que é mais velho que a outra. E aí a grande intriga é, beleza, um é o mais antigo, que nunca parou a produção, e o outro é o mais antigo, exato. E o outro é o mais antigo, mas teve uma brecha aí de produção, então não foi ininterrupto, né? Enfim, eu gosto do Moonshot, mas eu acho que... Já deu. Cara, tá bom. O Snoop é legal. Mas, tipo, as outras coisas, Mission to Earth, não... O bagulho é pra lua, cara. Por que você tá na Terra? Faz o bagulho do espaço, entendeu? Enfim, e sobre a compra da... Porque aí eu acho que já entra numa coisa que você gosta de falar, né? Que é essa parte mercadológica. Aí pega. E Bucherê... Bucherê. Falam Bucherê ou Bucherê em alemão. É uma loja, né? Uma boutique, não dá nem pra considerar que é uma boutique. É uma loja... Um retailer. De 1800 e bolinha. Eu fiz um tour por lá. E ela sempre foi familiar. Sim. Desde o início. Até hoje. Era, né? Era. E a Rolex era a maior revendedora de Rolex do mundo. E aí, em 2023, 2 meses antes do último Bucherê morrer, a Rolex foi lá e abocanhou o... Na verdade, eu imagino que o cara não tinha herdeiro? Não tinha herdeiro. A história é essa. Que isso? Ele não tinha herdeiro. Então... Eles compraram no discurso de vamos preservar essa marca tão histórica que é a Bucherê. Que também tem os relógios, né? Então tem Sim. a marca de relógio, tem a loja. E tem também, obviamente, a potência de venda que os caras são, né? Exato. Em termos de venda autorizada de outros modelos, principalmente dos concorrentes da Rolex, né? Até a história, né? Se vocês quiserem chamar de Bucherê, tem N embates em termos de nomenclatura, se você quiser falar no francês, Mas no eu alemão. falei com a mulher da Bucherê, ela falou, Bucherê. Porque eles são de Lausanne, que é uma parte alemã da Suíça. Eu não discuto. Se você quiser falar Tag Heuer, se você quiser falar Tag Heuer, tá tudo certo. Nos comunicamos e tá tudo bem. Eu não vou entrar nesse embate aí. Mas a história hoje em dia, né, até antes da compra, tava no que seria a 3ª ou 4ª geração. 3º, 4º herdeiro, pessoa física, familiar, como você disse, é o Jörg Bucherê. Cara, é gigantesco a parada. É um império. É um império. A loja de Genebra é gigantesca. É um império. A de Lausanne é gigantesca. A de Paris é a maior loja a maior joalheria da Europa. Sabia disso? Não. A de Paris. Aprendi mais uma. Tem em Nova York, acho que tem... Mundo afora. Na dependendo. West Coast ali em Lausanne, eu acho, não tenho certeza. Ásia. Então os caras... É um império enorme. É um império. E até a de Berna é pequenininha. Sabia? Eu não sabia. A de Berna é pequenininha, é uma portinha assim na avenida principal de Berna. Portinha não, né? Mas assim, perto das outras... Não, porque a de Genebra é enorme. Cara, perto das outras é uma portinha. Mas os caras são império. Jörg Bucherê, né? Agora, quem estava na cadeira em termos de o último herdeiro, e o cara não tinha sucessor. Não tinha pra quem passar. Pra onde será que foi esse dinheiro, cara? Cara, é uma boa pergunta. E aí é uma boa pergunta porque entram nos bastidores, que é o que eu costumo me aprofundar, e às vezes tem bastidor que obviamente os caras não divulgam, não tem história. Ou melhor, não querem dar publicidade. E aí, justamente, o Brandon Cunningham, escrevendo no Orolonomics, ele fez qual foi a página 2? Da compra e da venda, né? E tem um artigo dele, enfim, só falando sobre isso, acho que tá salvo lá nos meus destaques. Porque, cara, no final das contas, convenhamos, Rolex é uma máquina de vendas, isso é indiscutível. Você chega no seu principal
revendedor autorizado, que inclusive vende outras marcas, vende Omega, vende Panerai, vende... Todas, né? Todas. Inclusive no Brasil, então, por exemplo, a Fratina tem uma loja no Iguatemi que é só Rolex. Pronto. Mas a Fratina também, em outro ponto de venda... Oscar Freire ali. Não. Não. Na Oscar Freire também, mas o outro ponto de venda da Fratina no Iguatemi é Panerai e WC. Sim. E na Oscar Freire são todas juntas, entendeu? Cara, você para pra pensar e fala, beleza. Tem uma parte de mercado estrondosa, que eu vi que até que você comentou disso em um dos podcasts aqui, que você trouxe a fatia de mercado e tal. Que o pessoal não gostou, porque o cara não gostava de relógio. O Colazo. Ele falou subdial ao invés de subdial. Eu falei, porra, Colazo. Mas foi, cara, pra mim foi muito rico, porque a gente botou projetou tabela, aquele relatório que saiu do mercado em 2023, Sim. que tem toda a fatia do mercado. Morgan Stanley, aí saiu um aqui do Brasil, que eu esqueci agora qual foi. E tem toda a percepção de marca Sim. Que a Rolex é, cara, o topo, há 10 anos. Cartier é o topo. Aí tem uma meiuca, aí tem os tops 4 que ficam flutuando. E essa aqui, a parte de baixo, aqui muda tudo. Toda hora. E tudo vem crescendo pra caralho. Sim. E WC vem crescendo pra caralho e alguns vem caindo. Nessa parte, parando pra pensar, né, na compra e na venda aí da Buquerê pela Rolex, cara, para pra pensar. Eu não vou lembrar exatamente a cifra e o valor pelo qual os caras compraram. 125 milhões, talvez? Tô muito curioso pra saber a fatia de mercado de 2024 após a compra da Buquerê. Eu tenho um story só falando sobre isso. Tanto da parte prática, jurídica, assim, o que precisa pra uma compra e venda dessa acontecer, porque não é fácil. A galera acha que fala assim, beleza, eu botei o dinheiro na mesa, acabou, cada um apertou a mão e foi pra casa, mas você tem um problema que é órgãos de concorrência, quem avalia competição de mercado, falando pode, não pode. E até então, desde que tinha sido anunciado a venda, o Revolution tinha postado falando assim, beleza, anunciaram, venda tal, Rolex compra Buquerê, papapá, beleza. O Revolution tinha sido o único que tinha dado a nota falando assim, ainda está pendente de aprovação pelos órgãos de concorrência. E aí você tem uma questão. No Brasil, a análise de concorrência de mercado é feita de uma forma. Lá fora, o gringo leva muito mais a sério. Cara, a gente tá falando assim, em termos de fatia de mercado, o que a Buquerê vende de outras marcas que não a Rolex é enorme. E eu virei e falei assim, imagina você na qualidade de... Beleza, eu sou a Rolex e vou às compras. Hoje eu comprei a Buquerê. Quais são as implicações práticas? Porque pra quem não sabe, a Rolex só vendia B2B. Exatamente. E com a compra da Buquerê, ela é B2C agora, além do B2B. Exatamente. Então, pra ela estar no Brasil, ela precisa da Fratina pra comprar e revender. Exato. Isso é uma estratégia. A Rolex nunca verticalizou a venda. E agora ela verticalizou. Agora ela verticalizou. Por meio do concorrente. De quem vende o concorrente. Isso é genial. Do ponto de vista de, business e estratégia. E você para pra pensar e fala, cara, beleza. Mas você falou uma palavra aí que me pegou muito, que é concorrência. Sim. Você acha que a Rolex se preocupa com concorrência? Das outras marcas ou para fins da Buquerê, do que ela vende das outras marcas? Cara, não. Você acha que ela se preocupa com a Patek Philippe, com a Audemars Piguet? Não por uma questão de volume, de produção e de venda, uma questão de público-alvo também. E, cara, no final das contas, ela não precisa abrir informação para ninguém. E se eu não divulgo o número, eu faço o que eu quero. Se eu vendi, sei lá, 1.600.000 relógios no ano, como foi o informativo do Morgan Stanley de agora. Da Rolex? Da Rolex. Ou se eu vendi, na verdade, 2.300.000... Os caras não estão preocupados, até porque o faturamento cresce a cada ano. Se é tão fechado, como é que a Morgan Stanley sabe que a Rolex vendeu 1.600.000? Vale a pena ler, para quem tiver em casa, tiver interesse, paciência para ler este documento. Lê as premissas do documento. Do Morgan Stanley. Do Morgan Stanley. Os caras não vão te falar na cara dura, né? Assim, os caras não vão abrir falando, olha, veja, a gente tem interesse, os nossos investidores têm interesse em investir em algumas das marcas. Mas se você ler o rodapé,
falando como é feito o estudo, que são as premissas. Eles falam, os estudos aqui foram feitos com base, né, nas marcas que a gente enxerga como potencial atrativo para os investidores, tal. Cara, eu vou... Ô, Iago, você tem aquele... Pô, a gente vai ter que botar isso aí. O estudo Morgan Stanley? Não, é que eu tenho as fotos aqui. Ah, tá. Falando novamente dessa tabela, o que eu gosto muito de falar, que eu falei que eu tava muito curioso para saber os números de 2024 da Rolex. Sim. Então você tem ali que eles venderam 1.200.000 estimado, né? Que eles botam para todo mundo. Exato. O share de wholesale, né? Que é wholesale atacado, então é para quem vai vender B2B, 100%. Então, em 2024 não vai ser 100%. Então, o retail velho ali é uns 15 mil francos na média e o market share é de 30%. Uma fatia de mercado. É abissal. Mas isso é só a Suíça, né, que a gente tá falando. Não tem... Tem algumas marcas que entram aqui. Mas, por exemplo, não tem Seiko aqui. Não tem Seiko só aqui. Só tem relojoaria suíça. Eu acho que eles fazem uma ressalva ou outra, que entra alguma marca ou outra que não é suíça, porque tá nas premissas isso também. Ah, tá. Mas, vamos botar aí, 95% é marca suíça, a gente tá falando de Suíça aqui. E, cara, aí de repente você olha pro turnover ali, que é basicamente o faturamento dos caras, 10 bilhões de francos. E é a primeira vez que uma marca no estudo do Morgan Stanley bate 10 bilhões de faturamentos. E aí você, uma marca de relógio. Uma marca de relógio, nesse estudo aqui, especificamente. E aí você começa, né, a olhar, beleza, vamos pegar o segundo colocado, Cartier. Tem 70% a menos. Exatamente. Uma conta de padaria bem... E que na outra tabela ela tá sempre como segundo. Sim. Porque acho que ela tem uma relojoaria muito forte feminina. E eles têm muita tradição. Fazer só um... E muito acesso. Não é uma coisa Sim. tão... restrita. Tão restrita como, por exemplo, Patek Philippe, que tá o Audemars Piguet. E o ticket médio é de 5 mil francos. Sim. Eu até faria um comentário da Cartier, eu já fiz esse comentário algumas vezes que eu acho que vale a ressalva. Cartier e Chopard. E Bulgari também. Chopard. Aqui não necessariamente. Tô curioso pro seu comentário. Se você olhar todas as últimas feiras em termos de lançamento, em função de desenvolvimento mecânico, desenvolvimento estético e o retorno de vendas, eu tenho falado isso já tem uns 2-3 anos. As marcas joalheiras que têm colocado um pé muito forte na relojoaria, que hoje em dia tem tradição na relojoaria, em termos recentes, fazem um trabalho melhor do que as casas puramente relojoeiras. Bold statements esse aí, hein? Mas é que eu acho que a Cartier, ela não é... Ela, obviamente, é conhecida como joalheria, mas ela tem a relojoaria muito forte. Sim. E pesadíssimo. Diferente de Chopard. O que me encanta, principalmente nesse comentário, falando assim especificamente da Chopard, é o que os caras tentam trazer em termos de inovação e sair da zona de conforto. Se você pegar Watches and Wonders 2022 e 2023, mais ou menos... Você não foi? Não fui. Cara, o que os caras trouxeram em termos de qualidade mecânica e uma certa inovação frente à realidade deles, pelo valor que custa, sensacional. E com um termo de acabamento impecável. Chopard tá ali o que é caro, tá? No ticket médio de 14 mil francos. Porque eles têm muito relógio com diamante, né? Que é a lógica, hoje em dia a lógica da indústria, né? A lógica de Pareto. Você foi no podcast ontem, né? Dos sócios, né? Fui. O Perini já comentou isso, da lógica de Pareto. E a lógica de Pareto se aplica na indústria. Aqui, relojoeira suíça. Se você fizer a análise, esquecendo o Morgan Stanley, mas para quem está em casa e quiser analisar mercado relojoaria suíça e entender essa proporção 80-20, 80% do volume de produção não corresponde aos 20% do maior faturamento. Peguem os dados da Federação da Indústria dos Relógios Suíços, que sai trimestralmente, semestralmente, os caras fazem, e você vai perceber que hoje em dia, cara,
a indústria segue exatamente a lógica de Pareto, que eu invisto num relógio, muitas vezes com um ticket médio muito mais caro, e aí nós estamos falando aqui de Chopard, se você quiser pegar outros aqui a título exemplificativo. E esses caras vendendo um número de peças muito menor são responsáveis por praticamente 20, 30% do faturamento da indústria. Que é a lógica hoje em dia que a indústria relojoeira adota. Por isso que a Swatch vai ter um probleminha como um Swatch. Quer falar sobre isso? Não? Podemos falar sobre isso. Por que você acha que a Swatch vai ter um probleminha com um Swatch? Eu acho que uma hora vai implodir. E ela tá indo na contramão daquilo que... Você acha que vai levar o Omega junto? Eu acho que não leva Omega. Eu acho que não leva Blancpain. Eu tô falando... Vamos analisar. Eu postei isso recentemente, tem umas 3 semanas no meu Instagram. Dados da Federação da Indústria. E onde tinha exatamente Swatch Group. Cara, Swatch Group até agora, no corrente... ou melhor, compilado de 24, fez assim. Em termos de tanto venda quanto faturamento. Você investir num relógio... Investir que eu digo assim, apostar num produto, né, enquanto produtor ali do relógio em si. Você investir nisso com um ticket médio muito baixo, muito embora sua margem seja muito alta, vai hoje em dia na contramão do que a indústria está fazendo, que é justamente seguindo a lógica de Pareto, 80-20. Então você tem uma aposta muito grande de vinculação do nome Blancpain, Rolex, Blancpain, Omega. Blancpain, Omega, etc., com um relógio num ticket médio muito baixinho. Você está trazendo o nome dessas marcas, isso deu certo no passado, na época ali vai de 80, 90. Hoje em dia, a indústria não está mais assim. É simples, se a gente quiser tratar aqui de uma outra marca do Swatch Group, que tem uma lógica completamente diferente, só que quem escuta falar dessa marca é super residual, é a Jacquard. Porra, essa daí... Cara, o valor de cada um... Aí não, né? É pra tá. Não tá, não. Jacquard. Não tá, não. Cara, se você olhar o valor do ticket médio da Jacquard e o número de peças que os caras vendem, é um ticket médio, assim, bizarro. É, assim, 100 mil francos, 200 mil francos, dependendo do relógio. Tipo você pegar ali o ticket médio da Richard Mille. 275 mil. Da Global Force, 313. Qual era o outro? FP. Ah, não, FP é 78. Modesto, né? Mas é a única marca do Swatch Group que investe hoje em dia na linha da indústria. E aí, o que é interessante da Jacquard, um bastidor aqui. Os caras, beleza, acabou Baselworld, os caras Swatch não entrou na Watches and Wonders. Ele não vai entrar nunca. Não vai entrar nunca, porque a cadeira é da Rolex. A fundação é Rolex e a fundação de autorologia, a FHH, né? Mas se você pegar a história da Jacquard, os caras nunca venderam tanto relógio quanto eles vendem hoje, e a divulgação é mais ou menos na forma do Beau Rivage, mas só por meio de convite. Eles, inclusive, estão patrocinando um jogador brasileiro de futebol, o Rodrigo Góes. Sim. Não é isso? Acho que sim. Eu posso... A parte do futebol eu não acompanho tanto, mas... É que me mandaram hoje, por sinal. Cara, eles nunca venderam tanto relógio quanto estão vendendo que nem hoje. Com essa estratégia. Você tem interesse na Jacquard? Tá aqui o convite, dia tal, horário tal, no hotel tal, a gente recebe, você compra a peça tal. Um negócio estritamente exclusivo, com um ticket médio aí a preço de Richard Mille. Os caras vendendo pouquíssimas peças no ano. Por que a Swatch... Pra cacete, né, comparado. Exato. Por que a Swatch talvez venha a ter um problema com um Swatch? Beleza, é volume. Só que chega uma hora que a tendência muda. Então, se os caras adotaram essa mesma estratégia em 1980, 90... estão adotando agora, praticamente 30, 40 anos depois, sim, uma hora a fonte seca. É muito louco, porque eles inundaram o mercado, né? E aí vai ter uma hora que, vai todo mundo ter, beleza, só vai reciclar aquilo ali, pegar outro, não vai mais ter esse hype. Quer comentar de mais alguma coisa daqui? Cara, acho que não, acho que foi legal, porque se a gente for ficar aí, a gente vai ficar horas. Queria agradecer G4 Educação, patrocinadores do nosso podcast.
E eles disponibilizaram um curso de mais de R$ 1.500 gratuito para você aplicar inteligência artificial na sua empresa e não achar que vai acabar com o mundo igual Eu Sou Robô. Então, se você pega, né, a inteligência artificial, bota para dentro da sua empresa, bota ela para trabalhar para você e não destruir você como você acha que vai acontecer igual no Eu Sou Robô. O QR Code tá aqui na tela e o link tá na descrição. É por tempo limitado, não percam essa oportunidade de aprender sobre inteligência artificial de graça. Quanto que você está usando hoje? A gente se estendeu um pouquinho, a gente foi além, mas tudo bem, cara. Você tá aqui para isso. Você foi convidado por isso. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com o convite. Que bom. E me senti muito bem recebido, porque dificilmente eu tenho a oportunidade de falar esse tipo de coisa em muitos lugares. Não, você pode falar, cara. Eu gosto pra cacete da parte do mercado. Acho que pouquíssima gente fala. E eu acho que tem muito a se explorar sobre isso. Então, hoje mesmo você falou de coisas que a indústria suíça tem várias peculiaridades, principalmente na questão... Por exemplo, eu não sabia que os bancos salvaram as marcas de quebrar, né? Sim. Cara, eu tô com um Longines, um Navigation Big Eye. Primeiro Longines do podcast. É mesmo? Uhum. Não tinha aparecido? Tem o primeiro e talvez tenha o segundo aqui também. Olha só. Tem minha bandejinha aqui. Tem minha bandejinha aqui pra você não botar seu relógio no... Esse aqui... Na madeira. Esse aqui veio... Bom, uma das coisas que eu visitei na Suíça foi fábrica, além de museu. Conseguiu ter bons acessos? Consegui ter bons acessos. Tem coisa... Por exemplo, a da Longines é aberta? Vamos lá. Cara, não é aberta em termos... Bonito, hein, cara? Parece muito o Breguet, né? É o Breguet... O Aviator. O Type 20. E... Cara, a Longines, se você for para visitar... Eles te abrem a visitação do museu, que fica dentro da fábrica, em Saint-Imier, que eu visitei. Mais um museu aí. Mais um museu. Eu visitei o museu e de quebra eu vi algumas coisas na fábrica. Que os caras, como eles viram que eu gostava muito da Longines, eles me deixaram ver algumas coisinhas lá. Mas não é uma fábrica aberta em termos... Venha ver nossa produção e como a coisa funciona. Eu tenho uma história interessante sobre a visita na fábrica da Longines, que envolve o estudo do Morgan Stanley. Que eu truquei o cara com o estudo do Morgan Stanley, o cara não sabia muito bem o que fazer. Mas eu, enfim... Valorizo muito a Longines, até pelo trabalho que ela faz. Vende muito na Ásia. Exatamente. Inovar mantendo um apego à tradição. E respeitando muito a tradição. E isso eu vi na fábrica, na visita da fábrica e na visita do museu. A visita no museu era para ter durado 1h30. Eu gastei 3h30, fora o que eu vi de restante de coisa da fábrica. Com tanto de pergunta, um monte de coisa. E eu não ia comprar relógio na viagem, porque o meu presente... Era a viagem, não era o relógio. E eu falei, cara, não vai ter como. Às vezes não. Aí você comprou esse? Eu comprei esse. Na loja do museu. O museu tem uma loja muito residual. Não é tudo que tem. Eu virei pros caras e falei, eu quero o Navigation Big Eye com um mostrador preto. E aí os caras viraram e falaram, não tem disponível agora pra você pegar e levar. Você vai estar em Genebra semana que vem? Eu falei, vou. Passa na boutique de Genebra, na Rue du Rhône ali. E aí já estava reservado, eu levei para casa. Eu acho esse relógio sensacional. Tem uma história um tanto quanto enigmática, que está no Museu da Longines. Que o precursor dele, que supostamente não tem história, e é uma história bastante curiosa, tá no Museu da Longines. A hora que eu vi o primeiro, eu falei, cara, eu vou eternizar dessa forma. Putz, o relógio eu acho sensacional, um dos relógios que eu mais gosto. Esse contador aqui embaixo é de quê? Se eu não me engano... É de hora? É quantas horas passadas do crono. Do acionamento do crono. Ah, tá. Aqui é minuto e aqui é hora. Exato. Pô, difícil ver um relógio assim, com Sim. hora. Sim. Contador de hora. Bom pra fazer uma costela no andar de cima da churrasqueira. Cara, pra mim relógio é pra cronometrar essas coisas. Tá certíssimo. eu uso relógio dentro de casa. Eu também. Assim, eu tô de chinelo, camiseta, eu tô usando o Navigation, entendeu? Eu troco. Total. Total. E eu gosto muito desse relógio.
decidi eternizar, porque eu queria já um Longines há muito tempo. Quando eu visitei a fábrica, tive um ótimo contato com o pessoal. Eles me trataram super bem. Esse é um relógio que, pra mim, em termos de história da Longines, tem uma história mais bacana ainda. E eu queria alguma coisa muito tradicional. E é isso que eu acho que a Longines faz muito bem hoje em dia. Peças novas, com apelo um pouco novo, mas ainda com aceno ao passado. Sim. Cara, bem bonito. Eu gosto muito desse relógio. Eu sou suspeito. O outro? Esse aqui eu comprei já seminovo. Essa caixinha me deram com ele. Ele já inclusive. contou a história desse, né? Esse aqui eu comprei seminovo. Depois desse. Esse aqui eu comprei esse ano. Esse aqui também, né? Também. Seminovo. Esse aqui é um Master Collection. 42mm. Era um relógio que não estava previsto para ser comprado, mas aí apareceu numa oportunidade. E eu acabei comprando. Mais classicão, né? Mais... Uma pegada mais social. E foi só a oportunidade, não tem o... Zero. Foi só Qual que é a referência desse, você sabe? Cara, tá aí no fundo. É L8924, talvez? L2893.4. E esse foi uma oportunidade. Apareceu pra venda. O cara aceitava outras coisas. Eu chutei um Seiko numa canelada num valor muito alto. O cara aceitou e eu paguei metade num seminovo. Quem não arrisca não petisca. Exatamente. Pô, mas é um belíssimo de um relógio, né? O pessoal me pergunta muito de Longines, cara. É mesmo? Mas acho que me falta oportunidade de falar sobre. Eu gostaria de falar mais sobre. Pô, não seja por isso. Mas isso é outro podcast. Só tô comentando que a marca é uma das marcas que eu mais... Você mais gosta? Eu sei que talvez tenha um ping-pong, mas enfim, não sei se... Vai ter o ping-pong. Não, eu tô perguntando porque eu já vi assim, né? Não, vai ter o ping-pong. Eu... Não venha preparado. Mas é bem bonito esse aqui, hein? É muito legal esse, cara. Oportunidade, né? Oportunidade. Foi um Seiko Sumo como metade do pagamento, eu inteirei o restante e tamo aí. Tá tudo bem. Trouxe mais alguma coisa? Cara, tem... Aqui tem um Big Crown Pro Pilot, que foi o relógio que eu me dei de formatura. Oris. Eu comprei esse relógio em 2021, numa oportunidade também, porque ia mudar o modelo do Big Crown e eu achei ele num vendedor autorizado na Alemanha por metade do preço, porque o cara virou e falou assim, cara, não vendi, tá parado, eu vou entrar talvez numa situação financeira complicada. Mais uma oportunidade. Todos os meus relógios, a maioria, quando eu compro, porque eu compro pouquíssimo relógio, geralmente é numa oportunidade. Eu gosto muito do ProPilot X. Sensacional o relógio. Que aquele, pra mim, é uma dos fechos. Uhum. Eu gosto dele por causa do fecho. Que é o... Que parece o cinto do avião. Pra mim, aquele ali é um dos mais legais que tem. E eu quase comprei o Kermit. Só que eu falei, cara, eu vou enjoar. Porque ele é mais verde ao vivo do que ele é verde pela tela, sim. Ele parece uma gritaria, assim. Em tela, ele parece o verde do Submariner da Rolex. Tá, ok. Um pouquinho mais chamativo. Mas mais marca-texto. Ele é tipo, pá! Cheguei. Mas eu acho maneiro, eu acho bem legal o Kermit. Esse aí, eu comprei praticamente pela metade do preço, porque ia mudar justamente o fecho pro novo cinto, o cinto de avião. E aí o cara virou e falou, cara, tá aí, metade do preço. Você gosta de Oris? Cara, eu já gostei mais. Hoje em dia, menos, porque eu acho que tem um apelo muito menos tradicional, mais novidades. Mais inovação, né? Que aí não me pega tanto. Eu acho... Pô, cara, é difícil você defender. Eu acho legal, mas é difícil defender uma collab com Sesame Street, né? Que é o Kermit. É Sesame Street, né? Eu acho que é. Eu tenho muitas críticas a essas collabs. Cara, assim... Mas assim, muitas. Em todos os níveis. Kermit, o sapo. Sesame Street. É ele mesmo. Cara, collab dessas, assim, eu meto muito pau.
Sério? Cara, não me pega. Até algumas collabs mesmo assim com, grandes eventos. Por exemplo, a Oris tinha um tempo atrás, né, algumas collabs para eventos específicos. Cara, não gosto. Porque eu acho que fica um relógio marcado não pelo relógio, pelo evento. E o que me vincula ao relógio é a relojaria, não é o evento. Mas... Esse aqui, então, você fez justamente o contrário. Você comprou porque ele ia acabar. Exatamente. Legal. Isso é legal. E aí eu falei... bonito esse relógio. Um pouco mais difícil de usar hoje em dia. 45mm é meio... Isso aqui tem 45mm? 45mm. Nossa, eu achava que tinha de 43. Não, 4.5. 4.5? Big Crown 4.5, Pilot. 4.2, 4.1. 4.1 pra mim é o sweet spot. Na verdade, pra mim, 39. Ok. Hoje em dia, eu emagreci... Bom, já há muitos anos, mas eu cheguei a pesar 126 quilos. Caramba. E eu perdi... Eu tô com 94 hoje. Então, 45 pra mim era, assim, tranquilo. Agora sobrava. você foi afinando. Cara, não consigo... Não vou dizer que eu não consigo mais usar. Eu uso tal, mas assim, não tem mais a mesma, né? Sim. Tem mais um aí? Cara, tem. Meu primeiro relógio. Boa! Aí, isso que eu queria ver, porra. Esse aqui foi o meu primeiro relógio. Que sua mãe te deu. Meus pais me deram. O Victorinox Summit XL. Tá comigo há 13 anos. Inteiro original. Pulseira original. Inteiramente conservado. Difícil você manter uma pulseira dessa por 13 anos. Eu sou extremamente cuidadoso com todos os meus relógios, cara. Mas você usa? Uso. Uso pra bater. Mas, por exemplo, você vai pra praia? Não. Eu vou. Isso não. Ok. Não, óbvio, eu vou pra... Por exemplo, estou em Angra. Estou em Angra. Não, vou reformular. Você vai, por exemplo, você tá num barco. Eu vou de... Alex, acho que isso eu iria. Isso eu iria. É que eu não tenho muito hábito de ir à praia. Mas assim, eu iria. Isso aqui, cara, eu usei pra trabalhar durante, anos. Eu usava, assim, quando era moleque mais novo, pra jogar tênis, jogar bola. Porra. Expressivo essa... Quando eu era mais novo pra jogar bola. Tipo, recreio da escola, que metade das coisas vinham destruídas. Exatamente. Então, assim, tem umas marquinhas de uso aí, tem uns sinais de guerra. Está novo. Essa pulseira, imagino que seja muito difícil conseguir uma nova hoje em dia. Sim. E por isso eu torço, porque eu nunca preciso de uma nova. Se bem que eu visitei a fábrica da Victorinox. O que você acha de Victorinox? Recentemente, mais antigamente. Geral. Acho que eles fazem bons relógios. Levam o label Swiss Made. É uma marca suíça, mas isso eu tive a impressão da fábrica quando eu visitei. E foi uma quebra de expectativa, assim, absurda quando eu visitei a fábrica. Porque eu visitei a fábrica de Delmont e a Victorinox tem outras fábricas espalhadas na Suíça. E na fábrica de Delmont eles fazem especificamente as caixas. Cara, eles são metalúrgicos. A verdade é essa. O racional das facas, eles te vendem a mesma coisa na parte de relógio. Eles usam um movimento Celita, né, nos automáticos. Acho que agora, mais recentemente, sim. Aqui eu não sei se é... Acho que é um IOTA, se não me engano. Quartzo esse, né? Mas foi uma quebra... Eles sempre usaram movimento terceirizado. Sempre. Não tem nada... Não fabricam nada. Hoje em dia, acho que as linhas mais recentes estão vindo com uma pegada mais cara de relógio suíço, né? Porque antigamente era muito... Eu te ofereço muito uma robustez, mas não espere que eu sou a cabeça pensante por trás. Eu sei usinar peça. Entendi. E aí os caras ganham aí, entendeu? Entendi. Mas, porra, a hora que eu visitei a fábrica lá em Delmont, eu falei, beleza, e a parte de relógio? Tem a parte de caixa aqui. Eu falei, não, mas... O que mais? Aí os caras, não, tem uma parte aqui de cutelaria, um absurdo. Eu falei... Não, mas eu vim pra ver relógio. Não, tem o relógio aí também, mas a cutelaria é o que os caras querem te vender. Porque quando você faz a visita na fábrica, eles preferem te vender a cutelaria e essa parte da metalurgia de serem grandes mestres de forjar aço do que a relojoaria, propriamente, entendeu? Isso aí não esperava. Por mais que você pensa Victorinox, você pensa na hora no canivete. Exatamente. Eu gosto muito. Isso, visite a fábrica de Delmont. Eu tenho um do meu avô, cara. Que inclusive ele cortou meus 2 dedos aqui uma vez. Cara, se você gosta dessa parte, a fábrica de Delmont é uma pedida muito boa. É mesmo? É uma pedida... Cara,
Assim, de relógio eles vão te mostrar a caixa. Usinagem da caixa. O que eu tenho é um em titânio, a caixa em titânio. Tá. Ele é bem robusto e essa é a Referência. minha referência, assim. Eu não me arrependo. Tanto por ser o primeiro relógio. Não, mas isso aqui você ganhou, pô. E assim, cara, convenhamos. Pra quem... Poderia ter sido pior, poderia ter sido um fóssil. Poderia ter sido um fóssil. Foi o meu. Ok. Eu comecei aqui e, cara, não me arrependo porque, assim, em termos de robustez, cara, é pau pra toda obra, assim, e aguenta muito desaforo, porque ele já sofreu muito É um desaforo. diver, né? É mais ou menos. Mais ou menos, é um meio field barra diver, meio... 100 metros. E, cara, eu vou... Antes das perguntas rápidas, eu vou te dar um presente. Muito obrigado. São camisas básicas da Minimal Club, que é mais uma patrocinadora do nosso podcast, que eu só uso blusa preta, não sei se você já percebeu. Sim. Então eu vario. Eu vario entre polo e básica, gosto muito do produto. Não é caro, baita custo-benefício, não empola, não fica... não desbota. Pô, baita conforto. Tô te dando... A Minimal está te dando 3 de presente. Você não usa muito blusa básica, né? Você trabalha de paletó e camisa social. Cara, vamos lá, eu tô assim porque eu vim da guerra, né? É. Eu vim direto do escritório. Imaginei. Mas no meu dia a dia, fora do escritório, eu tô que nem você. Eu só uso isso. Eu só uso camiseta básica, calça de sarja, caque e uma camiseta preta. Eu também. É isso. A Minimal Club tem um clube de assinatura que você recebe com uma periodicidade, roupas novas para você reciclar o seu armário. Vamos para as perguntas. Entusiasta, 15% de desconto em todo o site. Sensacional. É bom, né? Oh, muito obrigado. De nada, cara. A casa é sua. Deixamos aqui em cima. Pode deixar, bota aí no cantinho, não precisa abrir, não. Se quiser tirar. Você tá preparado para... Cara, o Você tá preparado? problema vai ser dar uma única resposta. Primeiro relógio. Victorinox Summit, que cá está entre nós. Será que será que é referência 241343? Pode ser que sim. Essas referências, né? Se você joga na internet, você nem acha. Tem a caixa dele até hoje. Tem a caixa? Caixa, documento, tem tudo. Relógio que mais usa? Hoje em dia, Longines Master Collection. E o mais legal que já teve? Avigation Big Eye. Próximo. Longines Conquest Heritage, que eu estou sondando também. Melhor oportunidade que já perdeu. Isso é foda. Cara, eu choro no banho todos os dias por causa disso. Tem um post no meu Instagram sobre. Foi um Zenith Rockstar. Rockstar Glam. Eu acho que é Rockstar Glam. Que tava em leilão. Eu não lembro se era na Dédalo ou... Tem a foto dele no meu Insta. Era um relógio de mostruário da H-Stern que ficou parado, sem vender, sem manutenção, por 12 anos. Foi a leilão por um lote de R$ 2.500. Na época eu era estagiário. Eu falei, eu não vou fazer essa loucura. Deveria ter feito. E não teve ninguém pra bidar no lance. Se eu tivesse dado R$ 2.500, eu teria levado para casa. Se você chega depois do leilão e fala, cara... E aí? Vamos negociar? Rola. Esse aí eu assim. Me arrependo assim profundamente. New Old Stock, eu trocaria pulseira, porque a pulseira é muito chamativa. Se eu não me engano, 37, 38 milímetros. Crono é o primeiro. Cara, R$ 2.500. New Old Stock. Cara, esse eu me arrependo. Eu não perdi uma oportunidade que foi um Tag Heuer 2000. Tá. Mostrador branco. Sensacional. Eu comprei por 1.500. De graça, dado. Esse, o Zenith, Mas foi assim, no leilão ninguém comprou. Aliás, acho que comprou e não pagou. Aí eu sou amigo do leiloeiro, ele falou, cara, tô com esse aqui, eu sei que você gosta, você quer? Eu falei, pô, manda pra cá. Sensacional. A marca que mais gosta e um relógio? Hoje em dia, Longines. E o Avigation. Menos predileta. Marca? Polêmica essa, hein? Era pior, era marca que você não queria nem de graça.
Pode ser também. Não, mas aí eu tive que trocar por motivos Justo, tá certo. Marca menos predileta. Cara. Talvez. Porque é uma pergunta que eu tô parando pra pensar agora. Talvez Hublot. Eu gosto do MDM. Que é o precursor, né? Não é o que os caras fazem hoje em dia. Aí eu tô contigo. Eu gosto até dos de hoje em dia. Pra mim, o Black. Eu vi um em mãos, assim, de um amigo meu. Ele falou, cara, olha esse relógio. Tá, Eu falei, pô, ok. maneiro. Eu gosto de relógio all black que não tem nada. Tá, justo. Entendeu? Mas assim, Hublot, mas é uma resposta... Talvez tenham outras. E Grail, 3. 3. O meu é o Elegante agora. Ok, belíssima peça. Eu vou fazer referência então ao começo da nossa conversa do Museu Internacional de Relojoaria. Tem uma peça ali do Breguet, que é um turbilhão Breguet, que chama, se eu não estou enganado, é Classique Grand Tourbillon, ou só muda a ordem, né? Grand Classique Tourbillon ou Classique Grand Tourbillon. Tem um exemplar especificamente no Museu Internacional de Horologia, que eu acho sensacional. Breguet, a época antiga. Além dele, qualquer George Daniels de pulso. Cara, eu sabia que tu ia falar isso. Eu tinha certeza que você ia falar. Na hora que você falou qualquer, eu falei George Daniels. Eu tenho certeza que ele vai falar isso. Qualquer George Daniels de pulso. De bolso também, mas eu não tenho tanto hábito de usar, mas qualquer George Daniels de pulso. Você tem relógio de bolso? Tem um. Eu tenho um também. Tem um. Patek Philippe. Gondolo? Não sei, cara. A gente restaurou recentemente, não tá com... Tá. E aí o terceiro, cara, provavelmente um Roger Smith, série 1. Eu gosto muito da tríade. Breguet, Daniels, Roger Smith. Porque são tipo mentores Sim. e aprendizes, né? E eu acho sensacional. E eu arrisco a dizer que há divergências, mas... que o Daniels não tenha aprendido de fato com o Breguet. Né? Só pra deixar isso bem claro. Tudo bem. Mas teve muita inspiração ali, né? Teve muito aprendizado. Isso está, inclusive, marcado na biografia do George Daniels, All in Good Time, que vale a pena a leitura para quem tá em casa. Qual é o nome do livro? All in Good Time. All in Good Time. E eu gosto muito da tríade, dessa passagem de aprendizado. E... Cara, se eu pudesse fazer uma outra menção honrosa aí, veja se você, enfim... A gente vai botar. Cara, tem um... Eu, literalmente, na linha do qualquer, que é uma marca que eu fui apaixonado e alucinado, e sou ainda, durante muitos anos, é a Greubel Forsey. Literalmente. O ticket alto é o ticket mais alto de todos, ticket médio. Qualquer, porque eu gosto muito da pegada industrial. Seja o industrial do Roger Smith, uma coisa muito simples, ou uma coisa industrial Greubel Forsey. Aí eu faria ressalva especificamente na collab que eles fizeram com o Philippe Dufour. Isso aí é o pináculo da altíssima relojoaria. Sim. É o quê? 400? Cara, não tenho nem ideia. Eu acho que se não foi uma peça única... Aí. O preço, assim, o céu é o limite. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. O canal está aberto aí para onde te encontrar, onde te contratar, né? Vai que... Essa é uma coisa bacana de falar. Eu, basicamente, quem quiser me encontrar no Instagram, @orológica, com 2 L's, né? Fica à vontade para mandar uma mensagem por lá, encher minha paciência. Eu falo, manda, tá tudo certo, a gente discute, troca ideia, vai ser um prazer. Cara, muito obrigado por ter vindo, adorei. Acho que, infelizmente, a gente poderia... Não, felizmente a gente poderia ficar horas. Sim. Infelizmente a gente não pôde. Tá tudo certo. Mas aí é aquela história da viagem. Sim. A gente pode fazer outro. O dia que você quiser, cara, vai ser um prazer. Achei muito foda, foi muito maneiro. É mesmo? Adorei, gostei muito e que bom. acho que tem muita coisa pra gente falar ainda. Vixe. Cara, quando você quiser. Cara, eu acho que se a gente faz uma mesa assim de eu, você, Greg, Flávio e Adriano... Cara, ia ser maneiríssimo. Fica aí a ideia. Fica aí o convite. Só trazer o Flávio de Brasília, né? Vai ser uma tarefa difícil. Vai ser uma tarefa difícil. Se você ficou até aqui, obrigado pela sua audiência. Considere se inscrever. Obrigado. E coloca aqui quem vocês querem de convidado, que isso me ajuda muito a... Você foi muito pedido.
É mesmo? Olha aí. Muito pedido. Então, obrigado e até o próximo vídeo.